Bom, gente, vou começando porque eu vou falar mais ou menos no início, ainda uns 7, 8 minutos para fazer a primeira apresentação aqui do seminário, para eu contextualizar um pouco a ideia do seminário. Queria dar também as boas-vindas a todos e todas e queria, então, nesse momento inicial, fazer essa explicação. Então, esse é um seminário que se chama, a primeira mesa do seminário, intitulado Segundo Seminário Internacional Direito, Política e Literatura, Fronteiras do Humano, Fronteiras da Democracia. Não vou entrar aqui na armadilha de querer explicar esse título, porque seria uma fala inicial e eu acho que a ideia, inclusive, no final, a gente tentar chegar a alguma conclusão provisória sobre essas fronteiras do humano e as fronteiras da democracia, mas isso motivou um pouco a estrutura do seminário. Eu queria dizer que é um seminário que começou a ser pensado, essa estrutura, esse debate, no grupo de pesquisa nosso da UERJ, Direito, Pragmatismos e Filosofia, que é um grupo lá do PPGD, Programa de Pós-Graduação em Direitos da UERJ, e a gente, acho que há uns 5 anos, para quem é até mais antigo no grupo, a gente começou já a trabalhar um pouco essa interface entre direito, política, literatura, mais recentemente ecologia política, e sem ter obrigação nenhuma, como eu falei, de chegar a grandes teses, a grandes conclusões, mas promovendo mesmo essa interface interdisciplinar, também recentemente com antropologia. E para a gente é um desafio, mas esse seminário faz parte desse programa de estudos. A gente, inclusive, associou o seminário ao próprio grupo de pesquisa e a gente agora está pesquisando os nossos palestrantes também, conhecendo a trajetória de pesquisa de cada um, os livros. Estava conversando agora com o João também, os livros que ele publica, que ele tem publicado, com a Bárbara também. Então, a gente fez do seminário um processo de pesquisa dentro desse tema, e por isso a gente está num processo mesmo, num aprendizado, num debate mais amplo e provisório, no sentido de não querer chegar a nenhuma conclusão apressada. Queria, falando aqui do grupo, fazer um agradecimento especial a todas as pesquisadoras e pesquisadores do grupo que vão participar também do seminário. Queria especialmente agradecer a Roberta Mendonça, que está aqui também, aluna do doutorado, que nos ajudou muito na organização, o Rodrigo Melo, mestrado, Luiz Felipe Teves, já um parceiro de longa data, amigo, e a Isabela Pinheiro, que vai nos ajudar com ilustração, ela pesquisa direito, imagem, direito, ilustração, e a gente construiu um desafio aqui de tentar fazer algumas ilustrações do próprio seminário, tentar trazer um pouco essa ideia da imagem também para o seminário. Então, são os pesquisadores e pesquisadores que colocaram a mão na massa para fazer esse seminário acontecer, então muito obrigado. Bom, com relação ao propósito, por que se chama segundo... Boa tarde, Horácio. Por que se chama segundo seminário? Porque em 2019 a gente organizou um primeiro seminário, que era sobre Direito e Literatura, na UERJ, naquela época ainda do presencial, parece até já passado. E esse primeiro seminário, Direito e Literatura, ele acabou também ganhando um escopo maior e ele integrou um outro seminário, virando um seminário maior, internacional, chamado Trabalho das Linhas, Estética, Política e Direito. E a outra parte do seminário foi coordenada pelo professor também José Picot, que está aqui. E, recentemente, esse seminário virou um livro, aqui na linha aqui de divulgar os livros que estão sendo gestados e produzidos. Então, a gente conseguiu publicar recentemente esse livro, O Trabalho das Linhas, Política, Democracia e Escrita, e a gente pretende fazer um lançamento presencial. Eu não sei se a gente vai conseguir, espero que sim, já num tempo próximo, né? Vamos ver se a gente consegue fazer esse lançamento. Então, esse seminário foi apoiado pela CAPES e eu resolvi tentar fazer essa segunda edição, que também agora está sendo apoiada pela CAPES, a gente agradece pelo apoio, e vai ser, então, essa continuidade do trabalho das linhas, agora como Direito, Política e Literatura.
Então, a gente teve que adotar essa versão online, a gente tentou o máximo possível, a gente estava aqui com o prazo terminando do seminário, porque eu tentei ainda, tive a esperança de fazer presencial, mas não conseguimos, e a CAPES deu um prazo para a gente fazer o seminário online até o final do ano. Então, ele ganhou essa versão online e ele acabou ganhando uma versão eu diria até de jornadas, porque a gente quis evitar também uma concentração muito grande de mesas em pouco tempo. No seminário presencial, a gente fez durante uma semana todas as mesas, e a gente optou por esse modelo de jornadas para ficar uma mesa mais espaçada da outra, a gente ter mais tempo de descanso para não ficar uma coisa muito intensiva aqui no Zoom. Com relação à organização, quando a gente começou a organizar efetivamente, apareceram também os nossos parceiros. Queria citar o Centro de Pesquisa em Direito Antoine Favre, da Universidade de Savoie-Mont-Blanc, na França, a professora Mota, que recentemente participou de um debate com a gente sobre a situação política do Irã, e também da Alicia Damus, queria agradecer a elas também aqui pela parceria. E também a parceria com o Laboratório Moitará, que participou das propostas de mesa, indicação de nomes. Queria também agradecer aqui ao Giuseppe com relação a essas propostas e dizer que a gente também conversando sobre a estrutura, a gente decidiu que seria interessante integrar uma dinâmica que já acontece semanalmente, todas as segundas-feiras, acho que muitas pessoas aqui já acompanham essa dinâmica, que é a dinâmica das conversas Moitará, multinômade, sempre às segundas, às 6 horas, e também para não multiplicar as mesas, a gente preferiu concentrar e entrar nessa dinâmica que já acontece, essa trajetória mais ampla que vem desde março de 2020, assim que começou a pandemia, as conversas Moitará multinômade começaram também, então já tem um tempo, e a gente resolveu construir também esse outro momento das conversas através do próprio seminário. Então, a gente está seguindo essa dinâmica das conversas e a própria programação do evento, quem quiser depois ver a programação completa, está disponível no nosso site, pragmatismos.com, e também no site do Laboratório Moitará, redemoitará.net, justamente lá na aba das conversas multinome de Moitará. Então, convido também vocês a conhecerem a programação completa e para receber o link do Zoom, a inscrição no seminário, que a gente manda, então, para vocês o link do Zoom. Também queria citar aqui como parceiro o programa de pós-graduação Não Meu, lá do Direito, e agradecer ao professor Zé Ricardo, que é o nosso representante de linha, Teoria e Filosofia, e vai estar com a gente numa mesa também do seminário aqui, falando sobre a filosofia do Levinas. Queria agradecer ao programa de pós-graduação em Letras da UERJ, através do professor Júlio França, que é um parceiro já, participou também de uma jornada de estudos que a gente organizou em Direito e Literatura, e convidamos também a Maria Conceição, que é professora também do programa de Letras da UERJ. Então, já é uma parceria que está sendo bem construída e bem interessante para a gente nessa ideia de cruzar Direito e Literatura. E também, claro, agradecer aqui o Instituto Piabiru, do João Meirelles, em Belém, no Pará, e que vai, especialmente para a mesa de hoje, né, que se colocou como um grande parceiro também nesse seminário e nesse dia. Então, obrigado, João, pela presença. O João é diretor-geral do Instituto Piabiru, desde a sua fundação, em 1998, graduado em Administração de Empresas pela FGV São Paulo. Como ambientalista, atua na defesa das florestas tropicais há 30 anos. Entre suas contribuições, foi vice-presidente e diretor da Fundação SOS Mata Atlântica, entre 85 e 1990. Naquele momento, ele contribuiu com o que é considerado a maior campanha publicitária ambiental do Brasil, que foi bastante amplificada, chamada Estão Tirando o Verde da Nossa Terra. E não sei se vocês conhecem essa imagem da bandeira do Brasil com o verde sendo retirado, uma imagem que correu muito, né? As pessoas conhecem, identificam logo, é a imagem dessa campanha. Eu acho que ele vai trazer outras imagens também de campanhas mais recentes. Foi diretor do Instituto de Ecoturismo do Brasil, 98 a 2002. Contribuiu para diferentes organizações, como a Associação Brasileira dos Captadores de Recursos e o Fórum Amazônia Sustentável. E, como escritor,
Gostaria de destacar o livro dele, O Livro de Ouro da Amazônia, que vai receber uma nova edição, né, João, recentemente, e editora Ediouro, e Grandes Expedições à Amazônia Brasileira, volume 1, 1500 a 1930, e também a Grandes Expedições, volume 2, século XX, pela editora Meta Livros. Recebeu 2 vezes o primeiro lugar na categoria social do prêmio Samuel Benchimol, do Banco Amazônia, em 2012 e 2013. Bom, João, muito obrigado. Bárbara também. Vamos começar, então, com a sua apresentação, mais ou menos 30 minutos, e vamos nessa. Muito obrigado pela presença de todos. Obrigado, prazer a todas e todos. Prazer revê-la, Bárbara, ainda aqui virtualmente, Giuseppe e demais. Bom, eu sou, como foi colocado, e também sou um paulista que mora na Amazônia, junto com a minha mulher, a Fernanda Martins, designer, e autora dessa camiseta. Estão tirando o verde da nossa terra. Estão tirando, desculpe. Você já comeu a Amazônia hoje, né? Está meio difícil de mostrar, porque está em várias línguas, mas esse imã de geladeira, esse disputado imã de geladeira, que vale R$1.000, está à disposição de vocês. Você já comeu a Amazônia hoje. Pode fazer download também. Mas eu tenho uma pequena apresentação para fazer enquanto eu falo, só para eu me lembrar de algumas coisas. Eu queria saber se eu posso compartilhar, se está disponível. Eu vou tentar aqui. Um segundo, professor, vou liberar, só um segundo, tá? Ah, tá bom. Tá. Mas, como ficou claro, eu sou um ativista socioambiental e estou nessa militância, né? E dos meus 18 livros, metade é sobre a Amazônia. Mais recente, até coloquei no chat, é um livro chamado Viagem à Amazônia, para jovens de todas as idades, até um professor de 80 anos gostou muito. E é download gratuito pela internet, graças à Lei Aldir Blanc. E o que o Alexandre comentou deixa eu pôr aqui no modo de exibição. Vocês estão vendo aí? Tá, ok. Então, Piabiru é uma ONG, uma entidade sem fins lucrativos, com sede em Belém, e que atua na Amazônia inteira, mas principalmente no estado do Pará, Marajó, Grande Belém, Nordeste Paraense. Com a Unicef, a gente trabalha nos 700 municípios da Amazônia, mas a nossa atuação é mais na agricultura familiar, direitos quilombolas, direitos da mulher, do adolescente, da criança. Enfim, são vários trabalhos, inclusive com grandes empresas, né? Muitas vezes conflitos, muitas vezes construindo parcerias. Só para vocês entenderem o contexto. Essa daqui são as nossas amigas abelhinhas, são as inumanas da nossa sala, né? A gente fala em abelha, em mel, e já pensa um bicho exótico. E aqui eu quero trazer esse conceito do exótico, né? Na verdade, o Brasil foi invadido, foi trazido da Europa ou de outros lugares. Os animais exóticos são um grande problema do Brasil. Vamos chegar a esse grande problema, que é a pata do boi, né? Mesmo porque eu acho que só teve um ciclo econômico no Brasil, o resto é detalhe, que é o ciclo do boi. Então, as abelhas sem ferrão, né, elas são um grupo na natureza fantástico e pouco conhecido, são 2.000 espécies no mundo, no Brasil cerca de 200, mas tem 80 em classificação pela ciência, só o estado do Pará tem 50 espécies, uma floresta bem preservada, como a Floresta Nacional do Amapá, ali ao norte do Macapá, em Ferreira Gomes, ela pode ter 30 espécies. Onde tem pastagem, praticamente não há abelhas. Nós encontramos em pastagens degradadas 0 abelhas, até 1 ou 2 abelhas. Então, ela é um indicador, né? E depois ela é um bicho que não pica, ela é uma abelha sem ferrão, né? Então, é o bicho que, inclusive, a ONU decidiu que as abelhas são os animais mais importantes para a humanidade. E eu diria que as abelhas sem ferrão são os animais mais importantes para a história humana tropical, porque, obviamente, elas vivem nos trópicos, não há abelhas sem ferrão
nos Estados Unidos, Canadá, Europa, enfim, elas não sobrevivem a essas condições extremas, não hibernam, enfim, elas têm outras condições naturais. Mas essa diversidade, eu acho que traz aqui, né, uma questão para a gente discutir, né? E depois, isso que vocês estão vendo é mel, né? E isso aqui é o potinho de mel, né? Que é a primeira vez na história do Brasil, um pote desenhado pela Fernanda Martins, que está aqui participando, para o Piabiru, como ONG, criou uma empresa chamada Piabiru Produtos da Floresta. Depois de 15 anos, $1 milhão de investimento, e ainda estamos quebrando a cara, conseguimos invasar um produto da sócio-biodiversidade brasileira e que nós colocamos a espécie e também de que comunidade é. Então, tem a sócio-diversidade, se é quilombola, se é indígena, se é ribeirinho, ou se é agricultor familiar, ou outro grupo, pode ser um grupo social, pode ser um grupo de mulheres, enfim, de uma determinada situação. Então, eu quero trazer todos os elementos que a gente trabalha todo dia, até para a gente discutir, que eu acho muito interessante, né? Não está indo para frente aqui. Então, eu estou aqui, pensei em 4 momentos, né? De onde viemos, o que somos, para onde não iremos, no sentido de não vamos conseguir chegar lá, e então para onde ir, né? E aqui vocês estão vendo um castanhal, aqui à esquerda, isso é em Monte Alegre, no Médio Amazonas, numa região belíssima, e os castanhais, a castanheira, que é essa árvore magnífica que chega até 55 metros, né? A mais alta árvore da Amazônia identificada foi 70 metros. Mas é uma coisa fora do normal. O usual, né, da canopy, dessas florestas de terra firme, né, que é apenas um dos 262 tipos de ecossistemas na Amazônia, e a gente acha que a Amazônia é uma só, né? Elas têm a castanheira, às vezes, como a rainha da floresta. E a castanheira depende de uma abelha pequenininha, do tamanho de uma unha. Então, aquela gigante, né, está associada, sem a qual não haveria polinização, sem a qual não haveria o fruto, sem a qual a cutia não comeria, não esconderia dela mesma, e depois as que elas esquecem, a cutia, graças a Deus, tem baixa memória, né? Então ela esquece e acaba surgindo, então, as novas castanheiras. E a castanheira é um bicho social muito interessante, né? Eu estou chamando de bicho porque é algo interessante. Ela vive em grupos, em reboleiras, né? É um nome lindo, né? Reboleira. Então, de onde viemos, né? Eu acho muito interessante olhar a biodiversidade amazônica, né? Quer dizer que, se a gente for a estatística, né, em 3, 4% do planeta, a gente tem 1/4 da diversidade da vida no planeta conhecida, né? E muita coisa por conhecer, né? É o único lugar, praticamente, do planeta que se descobre 3, 4 espécies de mamíferos, coisa absurda, anualmente, né? Macacos e outros também. Tem mais peixes no Rio Amazonas e seus tributários que apenas uma das bacias, né? Quando eu estudei, o Tocantins era parte do Amazonas. Descobriram que é outra bacia, né? Inclusive, o estuário do Amazonas, que eu prefiro chamar de mega delta, né? Amazonas Tocantins, porque o Tocantins não é desprezível, 5º, 6º rio do mundo, como volume d'água, né? O Amazonas sozinho, né, ele tem mais espécies de peixe que o Oceano Atlântico. Então, eu acho que essa diversidade do espetáculo, ela serve nesse sentido, né, da gente admirar, e quando a gente tem uma espécie de árvore, né, o Terry Irving, um entomólogo, trabalhou na Costa Rica e projetando isso para o mundo tropical, ele imaginou que cada espécie de árvore na floresta tropical e na Amazônia nós temos aí de grandes espécies mais de 3.000, 60 mil vegetais, provavelmente 150, 200 mil, mas 3 mil espécies de árvores, né? E o Terry Irving projeta que cada árvore, cada espécie teria 700 espécies associadas só apenas de insetos, né? Sem falar dos
dos seres microscópicos, né, dos protozoários, enfim, outras coisas. E isso levaria a diversidade no planeta de 1 a 5 milhões, que é a diversidade de espécies do planeta, a 30 milhões. E isso para dizer que metade da diversidade do planeta estaria no dossel, estaria acima do Sol. Então, pelo menos dos seres superiores. Não estou falando dos seres inferiores, que nós vamos aí para outras escalas. Então, a gente precisa entender isso e a gente não passa por isso na educação, né? A gente não e parece que essa informação é árida, né? E a gente também não consegue dimensionar. Então, a Amazônia não é importante, né? Por outras questões. A biodiversidade é um sistema altamente complexo, inclusive a chuva da Amazônia depende da floresta. A gente tem ouvido muito esse nome lindo, né, que o Antônio Nobre, grande pesquisador do INPE, colocou, né, rios voadores, né? Mas os rios voadores funcionam porque existe uma troca, né, de um serviço ambiental. E aqui eu quero trazer esse elemento da palavra serviço ambiental, que eu acho que é a palavra-chave, né, do próximo século, do presente, né? Portanto, são os serviços ambientais. O serviço ambiental mais desprezado até hoje se chama polinização. Quem faz polinização? Abelha. Quem são os principais polinizadores do planeta? As abelhas sem ferrão. Então, quando a gente fala em mel, a gente não está falando em a floresta inteira, biodiversidade num pote. A gente não está falando em um produto comercial, um adoçante. Não é isso. Ele tem um outro contexto. Então, esses elementos que eu quero trazer. E também não quero dar aqui uma utilidade para a biodiversidade. Eu diria que é uma visibilidade para a biodiversidade, né? É nesse sentido. E se a gente lê o Lévi-Strauss, né, do mel a cinza, que é um belíssimo ensaio antropológico, e daquela série de 4 ensaios, do cru, do cozido, os demais, não lembro agora, que infelizmente eram da Cossack Naif, belíssimas edições, né? Mas a gente vai ver como o mel ele está presente na mitopoética dos diferentes grupos indígenas do norte da Argentina ao México. E que cada grupo indígena, se a gente olhar lá, se a gente lê o Protásio Frickel, antropólogo, etnólogo, se a gente lê todos esses etnólogos, antropólogos, nós vamos ver sempre a menção do mel como prêmio. O prêmio, inclusive, para a mulher. Então, o mel deveria ser palavra feminina, não palavra masculina. Então, são questões que a gente tem que recalibrar, porque a biodiversidade, tudo bem, ela tem uma utilidade. Quando a gente vê a floresta, o Warwick Kerr, o maior pesquisador de abelhas, junto com o Paulo Nogueira Neto, inclusive o Paulo foi quem classificou a meliponicultura, essa arte de criar abelhas sem ferrão, diferente da apicultura, né? Que foi trazida pelos padres católicos em 1836 para fazerem vela. Você vê que os padres estavam interessados em outra coisa, não queriam mel, eles queriam vela para tirar o dízimo, porque o negócio era... Eles eram, aliás, a Igreja Católica é a melhor captadora de recursos do planeta. Agora já roubaram as tecnologias dela. Mas a biodiversidade tem utilidades distintas ao longo do tempo. Eu diria que a principal utilidade da biodiversidade hoje é a sobrevivência do planeta, do homem no planeta, do planeta. Então, esses animais exóticos com pensamento bovino, né, que tem cérebro de uma galinha, né, eles são como o cérebro do mesmo tamanho do próprio dono do boi, do pecuarista e do dono do frigorífico. Eles é que nós temos que desestruturá-los. Então, nós temos que convencer o filho do pecuarista. Nós temos no Brasil 10 milhões de pecuaristas, 90% de pequeno porte, mas é claro que comandado por pouquíssimas cadeias que vocês conhecem, nem vou perder meu tempo aqui. Mas a gente tem que mostrar, confrontar que até esses bichos exóticos vão sobreviver em função da biodiversidade, né? E da apropriação, né? Nós temos na Amazônia 100 séculos de ocupação humana, 5 séculos
de ocupação, da invasão europeia. E se a gente poderia subdividir depois para frente, meio século da ditadura para cá, que é quando muda a escala. O Herbert Schubert, outro grande pesquisador da Amazônia, divide a história da Amazônia em duas: AM e DM, antes da motosserra, depois da motosserra. E eu acho muito interessante porque não é só a motosserra, é o trator de esteira, que é o bulldozer com correntão, e todo o aparato químico, e, enfim, tudo o que isso significa. Mas a era da mecanização mudou, né? Então, quando um grupo indígena se juntava em mutirão, que era algo perfeitamente necessário, inclusive, não só cultural, para desmatar 1 hectare, e isso demandava semanas, né? A motosserra trouxe isso para uma escala de horas. Então, a gente precisa entender que a biodiversidade não acompanha isso. Então, eu acho que esse é o grande... Olha, não sei se eu estou fazendo certo, mas tem gente pedindo para ser admitida, eu estou admitindo. É que aparece para mim, tá? Daí você está pensando nisso. A gente ia avisar também. Pode admitir. Tá. Obrigado. Opa, espera aí que eu passei aqui. É que fica na minha frente essa tela. Espera aí. Então, por que a diversidade cultural? Então, eu fui sábado, eu estou em Belém no momento, fui sábado visitar um quilombo chamado África, um nome muito adequado, né? Moju, aqui na... Aí as pessoas falam, não tem quilombola na Amazônia. Esse município que eu fui tem 24 quilombos. O município vizinho, do Acará, tem 36. Aqui em volta de Belém tem 80 quilombos. A Amazônia é negra. A Amazônia não é só indígena, dos 325 povos indígenas, muitos deles dos quais talvez fossem 500, e também essa numerologia é muito superficial, né? Mas a diversidade cultural, da aproximação em relação à biodiversidade, então o Magno, que é o líder quilombola com o qual estive, e que está montando lá um projeto de ecoturismo de base comunitária, né, cultural, né, na questão do quilombola, ele estava mostrando uma planta, explicando que aquele barro para fazer a panela, só com aquela planta é que consegue vitrificar o barro, vamos dizer assim. Esse conhecimento, claro que parte da biodiversidade, mas quantos anos foram feitos, quantas panelas se quebraram, né? Meu enteado Yuri gosta de falar que para aprender a comer caranguejo demorou muito tempo para quebrar aquele toque-toque, né? Passou muita fome. E imagina o indígena para derrubar um macaco que está a 30 metros de altura. Enfim, então acho que esse aprendizado de 100 séculos, a invasão europeia praticamente ignorou, né? E a gente substituiu o que de melhor a gente tem pela uma biodiversidade de outro lugar, né? Pela uma diversidade de outro lugar, que biodiversidade tem aqui. Outros lugares do planeta não tem. Então, nós substituímos pelo boi. A soja, para mim, é um detalhe, porque a soja é comida de boi, né? Então, a gente tem que se lembrar que 60% dos cereais do planeta são para fazer comida para gado, galinha, porco e tudo mais. Então, a biodiversidade faz sentido quando tem a diversidade cultural associada. E isso traz para a cultura alimentar. Quem conhece o Pará, o paraense, o belenense, sabe da importância e do orgulho, do brio que é a cultura alimentar, porque isso está na alma, está no sentido, né? O açaí, por exemplo, é uma brincadeira no mundo nos últimos 20 anos. O açaí era comida de pobre há 20 anos. Ribeirinho, no sentido ribeirinho. Só que ele foi apropriado, ele não é uma commodity ainda, porque ele é só plantado no Brasil, mas ele se comporta como uma commodity, né? Então, seguindo nesse raciocínio, né, o que a gente é? A gente, na verdade, isso aqui é uma matança de jacaré, não sei se dá para ver, é uma foto de 1908, de um livro belíssimo, de um relatório estadual, que está estampado como a glória. Então, nós chegamos e destruímos inteira a biodiversidade. Então, todas as espécies de mamíferos aquáticos, de alguma maneira, no mega estuário, mega delta, Amazonas, Tocantins, estão ameaçadas. Todas de tubarão, de arraia, ou seja, todo o topo da cadeia alimentar, né? E porque a gente decidiu que nós vamos primeiro destruir para substituir, né? Então, e não entendemos que tudo isso tem um serviço ambiental associado, né?
Então, acho que a importância aqui que eu coloco mais como conceito o natural, a gente precisa entender por que ele está lá. Não que tudo precisa ter uma utilidade, inclusive na permacultura, que é uma tentativa mais organizada e recente, né, de compreender essas culturas ancestrais, ela fala que tudo tem 3 utilidades. Não, a bananeira serve para isso e para isso, para isso. Enfim, a galinha para isso, para isso, para isso. Eu não vou detalhes, senão vão ficar horas aqui. Então, eu acho que a gente tem que desmontar a bomba do planeta, se chama commodity. Esse é o inimigo. Esse é que vai destruir, está destruindo a humanidade e a Amazônia. A gente tem que lembrar, eu tenho 60 anos, 61, e tinha 2 milhões de cabeças de boi na Amazônia, praticamente nos campos alagáveis do Marajó e da Calha do Amazonas, Almeirim, Monte Alegre, Faro, Terra Santa. Agora tem 100 milhões de cabeças na Amazônia. Nós esvaziamos o Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e São Paulo, e estamos esvaziando o resto do Brasil, vamos pôr 200 milhões de cabeças no Brasil. Do Brasil, nós vamos pôr na Amazônia. A Amazônia é um pasto. E achamos isso lindo. Esse é o modelo de desenvolvimento. Então, toda referência para as comunidades, sejam tradicionais ou não tradicionais, passa a ser esse cowboy, que é um pastiche de qualquer porcaria aí, que ouve música ruim, anda com bota e grila áreas e destrói todo o planeta. Então, a pata do boi é o modo da commodity destruir, né? E a pata do boi é um animal exótico. E o Brasil foi destruído pela pata do boi. A gente olha, o sul do Espírito Santo, o norte do Espírito Santo, o sul da Bahia foi destruído o Rio Doce foi destruído pela Vale, ou o sul do Espírito Santo, enfim, foi destruído pela eucalipto. Não, o boi já tinha destruído, foi só o golpe de misericórdia. Então, o Brasil está no UTI. Vejam, andem de São Paulo para o Rio de Janeiro, vê aquelas borrarias que o mineiro acha lindo lá, pelado, mas aquilo foi destruído pelo boi, basicamente. O café foi uma passagem, um acidente, tanto que foi muito rápido. Enfim, então acho que essas questões que eu quero colocar, né, e talvez a nossa saída esteja na repensar a cultura alimentar, né? E a abelha, a diversidade da abelha, essa é a brincadeira que eu, um domingo de manhã, às 5 da manhã, acordei minha mulher, a Fernanda Martins, que está aqui, e pedi para ela desenhar isso, que é colorido. Eu não achei a imagem agora na hora, mas tem aqui no imã de geladeira, né? E tem para download na internet. E ponham pecuária Amazônia, que vocês acham rapidinho. E o dono da Amazônia é uma espécie nova, que o nome técnico, o nome científico do boi é Bos indicus, se for zebu, né? O Bos taurus, o boi europeu, de origem europeia. E aqui a gente criou um nome, um Bos com 2 S, de dono, né? O Bos amazônicos. Esse é o dono da Amazônia. Nós somos escravos do boi. Nós somos os idiotas que comem carne, que comem hambúrguer, acham lindo. Então, essa é a questão. Então, a postura pessoal é que faz a diferença. E então, para onde que a gente vai, né? Indo aqui para uma conclusão aqui para a gente ouvir a Bárbara e ouvi-los. Eu acho que a gente já passou do tempo de mudança climática. Isso é coisa antiga. O antropoceno já é discussão antiga, velho. Emergência climática já passou. Está no jornal, mas já passou. Nós estamos no momento de consertação climática, que é de revitalização, recuperação, tentativa de manter a humanidade. E a base disso é a revisão do que é commodity. Então, eu acho que a abelha nos ajuda a repensar, né? O dia que tiver abelha em cada quintal, né, de cada das 25, 30 milhões de famílias do Brasil, porque a abelha não está só na Amazônia, acabaram de descobrir, o ano passado, 10 espécies de abelha só no estado do Ceará. Ou seja, nós não sabemos nada. Então, enquanto a gente achar lindo, né, o cowboy, fazer festa do peão em Barretos, nós tínhamos que estar fazendo a festa da biodiversidade cultural. Isso é que importa. E criar os novos heróis, né, os novos referências, não quer dizer que sejam heróis, mitos, mas referências que não aquelas que destroem o próprio planeta e a nós mesmos. E então aí é que vem a abelha com essa ideia da cultura do acolhimento, né? Cultura do nutrir
de a gente repensar, né? Vocês estão vendo as pessoas aqui numa comunidade tradicional sem máscara, sem nada. Está com máscara por causa da Covid, tá? Não é por causa da abelha. E está com touca por questão até de higiene, da coleta e tudo mais, que tem CIFES, produto tem CIFES, selo de inspeção federal, que é a coisa mais difícil do planeta de conseguir. Então, a solução estaria aqui, né? A gente conseguir passar. Então, nos últimos 10 anos, eu fiz um livrinho que chama Viagem à Amazônia para jovens, mas jovens de todas as idades, e que está disponível pela internet. Vocês podem entrar lá e fazer o download, que conta essas histórias da Amazônia de uma forma muito simplificada, né? E porque eu acho que a solução está em fortalecer a capacidade dos amazônidas, em primeiro lugar, e dos demais brasileiros e outros terráqueos também, de se posicionar perante essas questões, perante a conservação climática, perante o boi e o seu subproduto, que é a soja, e perante o desmatamento e queimada. Nós estamos perdendo tempo. É igual pegar o termômetro aqui e o doente está com febre. Isso é perda de tempo. Nós temos que ver a causa. A causa é que nós estamos comendo carne de boi que tem soja dentro. Isso é a causa. Na hora que isso não for mais interessante, não haverá gente fazendo grilagem na Amazônia. No caso do ouro é a mesma coisa. Enquanto o anel da Avenida Paulista, ali da joalheria, vier do garimpo, e tem hoje 150 mil garimpeiros na Amazônia, nós estamos em maus lençóis. E aqui uma mera homenagem ao Maturama, que morreu, grande cientista, né, chileno, um dos importantes, né, dessa última revisão aí, teórica, né, e que propõe que a aceitação do outro junto a nós na convivência. Ele morreu ontem, nos últimos dias, né? A aceitação do outro junto a nós na convivência é o fundamento biológico do fenômeno social. Sem amor, sem aceitação do outro junto a nós, não há socialização, e sem essa não há humanidade. Então, eu queria aqui fazer essa breve apresentação para vocês. No nosso site do Instituto Piabiru, no canal YouTube, tem vários filmes sobre abelhas, como os índios tratam isso, quilombolas, grupos tradicionais, enfim, tem muito material das abelhas sem ferrão, né? E a gente precisa repensar essa nossa relação com isso. Muito obrigado. E queria apresentar a Bárbara, professora adjunta da Escola Superior de Design Industrial da UERJ. Possui graduação em Comunicação Visual pela ENSAD, em Paris, mestrado e doutorado na PUC do Rio de Janeiro. Suas pesquisas têm ênfase na relação entre design gráfico, em particular o cartaz, e conceitos políticos como multidão, poder, potência, manifestação e representação. Ela também atualmente é coeditora das revistas Lugar Comum, Estudos de Mídia, Comunicação e Cultura, da Universidade Nômade, do Rio de Janeiro, Multitude, em Paris, e Redobra, da FAO, da Universidade Federal da Bahia. É autora dos livros Estética da Multidão, editora Civilização Brasileira, 2007, e Disforme Contemporâneo e Design Encarnado, Outros Monstros Possíveis, da editora Anablume, 2014. Então, obrigado, Bárbara. Com a palavra. Obrigada, Alexandre. Obrigada a todos os organizadores aqui do evento. São muitos, é uma parceria. E muito bom aqui estar com você, João, né? Esse encontro, enfim, no qual eu conheci, né, esse teu trabalho, foi altamente inspirador. E, assim, ele em si, e também para algumas discussões que a gente, na Universidade Nômade, na Rede Moitará, enfim, no grupo do Alexandre, o Pragmatismo, já estavam rolando, né? Então, a gente realmente foi lá em cima do teu trabalho, né, muito inspirador, e eu, na época, eu cheguei a escrever um texto que eu compartilhei até com você, chamado A como América, Amazônia e Abelhas, né? E aí a minha ideia hoje, como o texto foi publicado, não é reapresentar, eu fiz uma adaptação aqui para a gente também conversar. Então, eliminei um pouco uma parte, juntei com outras partes, peguei umas imagens e vamos lá.
E tudo isso também para discutir um pouquinho, né, com o Alexandre, com o grupo dele, né, essa proposta Fronteiras do Humano, Fronteiras da Democracia. Ele já me fez umas provocações outro dia e eu vou tentar puxar um pouco essa conversa. Então, assim, retomando esse texto, né, na primeira parte, o que eu assim, tentava entender é como a gente poderia sair, né, dessa persistência, né? Observa como é que esses projetos nacionais desenvolvimentistas eles persistem, né? No Brasil, na América Latina, né? Você até mencionou, são vários os ciclos, mas o ciclo no momento é o ciclo do boi, enfim, mas a gente não consegue sair desses projetos, qualquer que seja assim, dentro do maior amplo espectro político e qualquer que seja o governo, a gente empaca nessa. Acredito que muito desse empacamento esteja relacionado a algumas questões mesmo de moderna, né, da era moderna, nosso próprio modo de pensar e atuar no mundo. E o que eu coloco nesse texto é assim uma possibilidade da gente adotar um ponto de vista amazônico. Essa é um pouco uma ideia para tentar desconfigurar e recriar um outro espaço amazônico e latino-americano. Então, essa era assim, um pouquinho a primeira parte. Na segunda, eu trazia realmente, né, essa ideia da Amazônia, né, assim, a primeira vez, assim, olhando mesmo para o mapa, descobrindo, sim, a Amazônia, na verdade, como você mostrou, né, até através do desenho da Fernanda, ela se esparrama, né, por vários estados brasileiros. As fronteiras não contêm a Amazônia, né? Ela se esparrama, e, por sua vez, essa floresta também ela é compartilhada por vários países da América Latina, né? Ou seja, não há nenhuma correlação entre as fronteiras dos estados, dos países e a extensão da floresta. E eu acho que esse esparramamento, né, da Amazônia é algo que nos coloca assim, uma série de questões e uma série de possibilidades e outras perspectivas para sair, né, dessa modernidade. Então, assim, nesse texto, em outras discussões, eu coloco a Amazônia assim como uma biozona biopolítica, no sentido dela requerer, né, o cuidado com os territórios e a luta pelas terras. Então, isso faz com que a gente seja levado a questionar alguma das ideias que continuamente, né, são colocadas na nossa cabeça. Essa ideia, por exemplo, de que o agronegócio, a agricultura industrial, ela alimenta o mundo, né? A gente ouve isso de diversas maneiras, todos os dias. Então, como é que você vai produzir alimento, né, e produzir alimento para o mundo? E eu acho que, assim, para mim, o teu trabalho e outros trabalhos, eles são desses exemplos que desmontam totalmente, né, essas teses. Acho que há, nesse trabalho e em outros, né, assim, várias possibilidades de desenvolver outros modelos agrícolas, né, e ainda assim sair dessa dicotomia do micro e do macro. Vou abordar um pouquinho isso. Acho que a questão que se coloca, assim, eu vou tentar, como isso, eu traduzi isso na minha cabeça, né? Que hoje não se trata de reduzir a escala, né? Mas que se trata de não reduzir a complexidade do vivo, né? Do vivo, pensar o vivo como uma complexidade. Pode-se ou não reduzir, segmentar, distribuir por unidades menores, mas a questão jamais reduzir essa complexidade do mundo vivo. Talvez tenha sido esse o maior erro da modernidade, né? Reduzir, homogeneizar, padronizar, né? Como a gente pode sair dessa loucura, né? Então, o teu projeto foi, enfim, essas são questões que o conhecimento do teu projeto me inspiraram, e eu não vou apresentar, visto que você já apresentou, mas eu vou tentar, dentro das minhas palavras e tal, retomar essa questão da polinização. Essa questão da polinização
que se faz justamente ainda mais urgente, né? Você já até colocou isso, a questão do aquecimento climático, já até passou, né? A gente, enfim, já está sendo atropelado, a coisa está aí, né? E como é que essa atividade, estamos, né, diante do desmatamento, de uma crise hídrica, enfim, consequências terríveis, como é que essa atividade, né, tão simples e tão complexa, tão delicada e tão potente, poderia nos ajudar a ver possibilidades, a abrir novas perspectivas. Então, eu coloquei alguns pontos, né, assim, só para frisar, porque, de certa maneira, você já disse tudo, só tentando apontar primeiro isso, né, essa relação entre o quantitativo e o qualitativo, né, e eu acho que a polinização, ela traz, você mostra em todo o teu trabalho, né, a polinização, ela é quantitativa e qualitativa ao mesmo tempo, né? Ela pode aumentar a quantia de frutos, ela pode aumentar, melhorar a qualidade, o sabor, o cheiro, a cor das frutas, mas ela é sempre qualitativa e quantitativa. Uma outra questão que eu acho importante é essa que você coloca como a biodiversidade, e que, ao pensar sobre isso, em particular, a biodiversidade é uma sociobiodiversidade atrelada a ela, né? É uma sociobiodiversidade relacionada às populações indígenas, aos quilombolas, aos ribeirinhos, a nós mesmos, enquanto eventuais pessoas de origem europeia, ou seja, é uma sociobiodiversidade e que eu traduzi na minha cabeça ainda mais intensa, no sentido de uma diversificação contínua da sociobiodiversidade. A biodiversidade, ela não ela continua sendo, né? Então, é a diversificação contínua dessa biodiversidade, dessa sociobiodiversidade. Acho importante colocar esse elemento dinâmico. E, ao pensar, né, mais uma vez, na polinização, e eu vou chegar a um autor, até que na época da nossa primeira conversa eu mencionei, que é o Ian Mullier-Button, mas no nosso caso, de pensar esse ponto de vista amazônico como algo que pode nos ajudar a sair de alguns impasses do nosso pensamento, estruturas, né, cognitivas, epistemológicas, epistêmicas, né, que são sempre reafirmadas, como essa, né, da agricultura do macro, do agronegócio, e do micro, da agricultura familiar. Né? Esse problema da escala, que, a meu ver, deve ser visto de uma outra maneira. Outros aspectos, a questão do desmatamento selvagem, né? A motosserra, violento, e, por outro lado, certos discursos de manutenção de uma floresta virgem. Né? Essa ideia da floresta virgem é algo também, fica nessa dicotomia e que é altamente problemática. A floresta não é virgem, né? Ela é habitada, ela é construída, de certa maneira, né? Por toda essa biodiversidade. Para quem não gosta do construído, né? Porque ainda tem uma pegada moderna, ela é habitada. Então, acho que, enfim, são todas essas questões que me vêm à tona ao olhar o teu, né? Enfim, na minha interpretação, leitura, admiração pelo teu projeto. E aí eu chego a esse autor, que eu cheguei, acho que, a mencionar com você, que é o Ian Mullier-Button. O que me interessa no trabalho dele é que, assim, por exemplo, eu não sou uma entendedora de floresta, mas eu vejo que há outras florestas, um pensar floresta, que, aliás, está sendo, né, pensado, escrito, né? O Alexandre também tem lido muito sobre isso, pensar o quanto esse pensar como a floresta, ele pode ser, de certa maneira, deslocado também para a cidade e para as redes, né? Ou seja, para o ambiente urbano e também para as redes. Sempre mantendo aquilo, independente da escala macro, média, micro, média, macro, né? Pensando assim a nível interescalar, mas sempre mantendo a complexidade do vivo. O Ian Mullier, ele
traz essa teoria, né, da polinização, e ele diz algumas coisas que eu vou também muito rapidinho, né? Ele fala justamente da polinização, da abelha, de que vai de flor em flor, de fruta em fruta, né? E ele vai tentando puxar essa atividade para pensar a economia. E ele diz que, por exemplo, a polinização ela não é individual e competitiva. Ela até pode ser, mas ela é predominantemente coletiva e colaborativa. E é, sobretudo, um agenciamento interespécie. Eu estou colocando isso porque o Alexandre também me colocou uma pergunta, né? Vamos chegar a esse humano e inumano, né? Ela é um agenciamento interespécie. Talvez seja essa uma das maiores características desse ponto de vista amazônico para sair dessa modernidade tão violenta, né? E tão, enfim, cheia de questões terríveis. Então, ele vai falando da polinização como um modo de se pensar, inclusive, produção e reprodução, sair de todas essas separações que caracterizaram o pensamento moderno, pensar numa economia do vivo. E ele, como eu disse antes, e vou recolocar aqui, só para chegar onde eu quero, ele, justamente, o interessante é que ele sai, quer dizer, ele não tá, ele sai da floresta, ele sai da polinização em si, das abelhas, ele leva isso para pensar o trabalho cultural, o trabalho coletivo, o trabalho na floresta, mas o trabalho nas cidades e o trabalho nas redes e a cooperação. Então, estendendo o trabalho do Jan Moulier-Bouton, eu queria, quer dizer, minha proposta, o que eu tenho pensado um pouquinho, é dos entrelaçamentos entre a floresta e as cidades. Pensando até, colocando até em questão se floresta e cidade, inclusive floresta e favela, onde que se articula e até onde é tão diferente assim. Eu sei que é uma coisa um pouco, digamos, ousada, mas vamos tentar fazer esse exercício. Bom, eu, assim, procurando até exemplos de polinização nas cidades, tem alguns exemplos interessantes. Eu achei isso num livro de um cara chamado John Takara, que fala de alguns exemplos de polinização, por exemplo, dentro de cidades, onde se articula, né, um território, um lugar verde da cidade a um outro lugar verde da cidade, se faz corredores de polinização, né, um experimento que já existe, no caso é mencionado um experimento em Seattle, e tem experimentos também, não só em cidades, mas em países. É mencionado um experimento no Reino Unido, também de não mais uma rua, né, um corredor de polinização, mas verdadeiras autoestradas de polinização que atravessam o Reino Unido inteiro. Eu não sei, não fui aprofundar o quanto o projeto já está, né, em andamento ou não. Eu, pessoalmente, assim, aproveitando aqui esse nosso encontro virtual, eu fiquei pensando numa polinização entre você aí, né, em Belém, essa tua experiência, né, e alguns experimentos de design que estão acontecendo aqui no Rio de Janeiro, né, na verdade são experimentos em si, é uma ONG que se chama Centro de Integração Serra da Misericórdia, na qual alguns doutorandos lá da EGE têm trabalhado, né? No caso, vou citar, o Diego Costa, o Pedro Bis, a Camille Moraes, e tem até estava aqui um aluno de TCC, o Miguel Moreira, que também está trabalhando, está fazendo o TCC dele com uma base ali nesse experimento. Então, eu queria falar desse experimento que se chama Arranjo Local Penha, né? E que articula agricultura urbana e design ali no complexo da Penha, né? Então, a gente saiu ali de Belém, chegamos aqui no complexo da Penha, e que é como
enfim, é um complexo de favelas, né? A gente lá enfim, se na Amazônia enfim, toda essa questão do agronegócio, né? O garimpo ilegal, pesticidas, enfim, venenosos, enfim, aqui nas comunidades, como todo mundo sabe, enfrentam-se também coisas muito complicadas, né? Então, eu não queria, de modo algum, ao falar das abelhinhas, romantizar, né, qualquer realidade e ainda menos trazer soluções prontas e poéticas, mas que, de fato, incapazes de lidar com essas situações tão complicadas. Essa ONG, que se chama Centro SEM, se chama SEM, ela tem enfim, a principal motivadora, ativista, é a Ana Santos, né? E ela começou, enfim, se o Pedro, o Diego estivessem aqui, eles saberiam dizer ainda melhor do que eu, mas é muito curioso, ela não fala do Complexo da Penha, ela fala da Serra da Misericórdia. E essa fala dela é muito linda. Enfim, ela simplesmente, ela estando lá, dentro daquela complexidade, daquelas relações de forças, de disputas por território, né, tão terríveis, violentas como acontecem na Amazônia, ela fala da Serra da Misericórdia, que é uma serra cheia de fontes de água, né, ali comprimida nesse conjunto, nesse complexo, né, de comunidades, inclusive com pedreiras dentro dela. E enfim, eu acho isso tem uma força muito incrível, sempre me chamou muito a atenção. Como pensar, então, agricultura urbana e design colaborativo? Eu vou colocar alguns pontos muito rápidos, né, sobre esse projeto. Em primeiro lugar, esse projeto, não o SEM em si, mas o Arranjo Local Penha, ele envolve a própria ONG, escolas locais, clínicas da família, espaços culturais, ou seja, deixou de ser a iniciativa de uma ONG e passou a ser uma rede naquele território, e do lado de fora envolve o Instituto Nacional de Tecnologia e a própria ESG, né? Ou seja, é um arranjo local e, ao mesmo tempo, está se articulando de uma forma tentacular, diria, com o território mais amplo. As atividades são produção de viveiros, de compostagem e plantio, cultivo, algo, inclusive, foi muito importante nesse momento de pandemia, né? Essa venda, esse plantio, venda de mudas. O objetivo, digamos, mais imediato é o que eles chamam de soberania alimentar, e eu prefiro até falar de autonomia alimentar, inclusive, de certa maneira, homenageando, né, o Maturana, porque é a questão da autopoiesis, então esse termo da autonomia é muito importante, pensando, né, que são lugares onde as pessoas eventualmente passam fome, ou quando não passam fome, não se alimentam de modo saudável. Você insistiu muito nessa questão da educação alimentar, né? Mudar mesmo o hábito alimentar, e também traz um problema que muitas vezes, para se alimentar, as pessoas têm que sair de lá para trabalhar, né, com muitas aspas, vender a sua força de trabalho, quando poderiam, digamos, reduzir esse tempo, ter uma qualidade de vida. Do ponto de vista mais indireto, né, o objetivo mais indireto é isso, realmente é se organizar, saber se organizar do ponto de vista social, cultural e político, e lutar, de certa maneira, mesmo nesse conjunto de poderes, biopoderes, né, dos mais complexos e violentos, saber lutar, resistir naquele território. Bom, eu não sei se eu estou passando. Eu vou acabando, tá? Alexandre, quanto tempo eu tenho mais? 5, 10? Pode ser entre 5 e 10 minutos. Tá. Bom, eu acho que vai dar. Então, do ponto de vista do design, como aqui não estou para um público de design, tirando a minha colega, tirando os doutorandos e a minha colega Fernanda Martins, enfim, as pessoas perguntam, mas o que tem a ver a agricultura urbana com o design? O que é isso? Enfim, não se trata aqui de dizer, tem design de produto, tem design de serviço, tem design de comunicação visual, mas tentar entender o que a gente está
entendendo por design e, sobretudo, a natureza e a qualidade desse design, que é colaborativo, né? Um pouco autopoético, simpoético, é um fazer design com os outros. Um autor chamado Escobar vai falar de um design ontológico, porque é um design que está voltado para a vida, né? Eu gosto da ideia de um design biopolítico, né? Sobretudo porque ele vai levar, o design biopolítico ele levaria em conta aquilo, tanto os aspectos, governança, gestão, mas ele não descarta, muito pelo contrário, as lutas, né? Acho que essa ideia de que, uma gestão, um empreendedorismo, uma possibilidade de ter uma verba, enfim, de sobreviver, mas e a luta? A luta está aí. A noção de biopolítica ela é forte nesse sentido. E aí, mais do que... Então, assim, eu apresentei um pouquinho esse projeto, mas eu vou colocar, para dialogar um pouquinho com você, né, João, e com o Alexandre e com todo mundo, aí eu vou tentar projetar rapidinho umas imagens para... Vamos ver. Epa, vocês estão vendo? Sim? Estou vendo uma sequência de uma imagem mais vertical. Pequeno demais. Eu não sei o que ele fez. Está pequeno demais? Não, é porque estava mal centralizado. Agora tá bom. Agora tá bom? Ok, então tá. Bom, trouxe só aqui um mapinha, né, mostrando assim essa Amazônia. E ontem mesmo, né, que foi o Dia da Amazônia, eu encontrei essa foto, essa imagem foi a capa do jornal do Globo ontem, né? E traz assim o título não, a legenda diz: Amazônia sob pressão. Às margens da floresta, Manaus é uma das cidades do país que mais produz lixo urbano. Ao largo do fogo e do desmatamento, a poluição dos igarapés é uma das principais ameaças à Amazônia. Bom, eu achei curioso porque era capa, ou seja, o Globo poderia ter dado outra capa, né, para o Dia da Amazônia, mas escolheu essa foto, né? Na verdade, eu diria, eu sou leitora, eu leio o Globo, né? Acho que é uma fonte de informação, mas eu sempre me surpreendo com a capacidade do Globo ser Globo, né? E aí, no caso, é isso aí. Me pareceu uma imagem. Por que essa imagem? Eu acredito, inclusive, né, que a poluição dos igarapés, né, deve ser de fato uma ameaça à Amazônia. Mas me parece que essa imagem carrega, ela é um retrato também, ela é um retrato de um modo de pensar, né? Ela é isso, ela coloca natureza e cultura, a floresta pura, virgem, e a cidade impura, suja, produtora de lixo. E coloca, justamente pela sua própria configuração, ela não é uma imagem inocente, ela bota, de certo modo, também os indígenas e os pobres da cidade nesse tensionamento. Aí eu fiquei me perguntando, eu não sei se é a opinião do jornalista, da visão do fotógrafo, do próprio editorialista, né? Mas, enfim, uma imagem que acaba ela foi escolhida para a imagem da capa e muito redutora, até preconceituosa, eu diria, da nossa realidade. E aí eu falei, não, mas a realidade, a coisa não é essa. Aí foi que eu fiz um print screen, né, João? Aí eu botei, olha só, botei Instituto, né, Piabiru, e aí o Google me trouxe essa imagem, né, que eu botei como imagem de satélite, para ver aí esse pequeno, né, pedaço de cidade envolto aí na floresta, nos rios, até talvez nos rios voadores, tem umas nuvens aí, enfim, achei essa imagem em contraponto a essa imagem que eu mostrei, inclusive, outro dia para um pessoal, em outra conversa, essa imagem aqui do Rio de Janeiro, né? Onde a gente tem o Complexo do Alemão, a gente tem a Serra da Misericórdia, ou o que sobrou dela,
temos aqui tem atividade também de mineração aqui da Laforge. Eu achei interessante pensar o quão redutora é aquela imagem e pensar o quanto a gente poderia trabalhar essa articulação, digamos, né? Não só articulação, pensando natureza e cultura, floresta e cidade, desarrumar, complexificar essas articulações, porque é essa a realidade, né? Então, a minha, digamos, pergunta, proposta, provocação para o João era um pouco isso, né? Como se fazer, desde, digamos, dessa coisa mais pequena e possível até, não sei se teria algum tipo de interesse muito específico do SEM e do Instituto Peabiru, essa articulação, mas, sobretudo, dissolver essa marcação da modernidade, porque senão a gente não consegue pensar, adotar um ponto de vista amazônico. E aí, essa, digamos, é um pouco uma coisa que eu falei, deixa eu levar uma questão para o João. Para o Alexandre, aí, no final da conversa de outro dia, né, quando eu estava tentando, né, passar essa ideia, falar das abelhas era, por um lado, falar da sua atividade produtiva, né, a polinização, que ao mesmo tempo, junto uma atividade política, né, a ideia do enxame, do enxameamento, da luta, da capacidade de lutar junto. O Alexandre ele me pegou com uma pergunta que, como foi no finalzinho, eu também não me lembro se eu entendi bem, né, mas como é que seria, talvez, essa democracia ou essa multidão que incluísse o não humano, né, entre humano e não humano, e que eu acho que é um pouco o tema, como é que seria essa democracia. Aí mas assim, só para pensar mesmo, continuar aqui na nossa conversa, talvez, em primeiro lugar, assim, é engraçado, com os meus orientandos, o que eu tenho estimulado não falando de democracia, né, e ainda menos de multidão, mas a gente fala de multirão. Eu acho que existe uma democracia, né, eu acho que o João lembrou agora, eu acho que uma forma de democracia eu acho que o Luiz Teves está tentando entrar. Pronto, abri para o Luiz. Uma democracia de mutirão, né? Enfim, quem participa, assim, pensando realmente quem participa, já que o nosso problema, né, da democracia são formas, há toda uma crítica à democracia representativa, né, a demanda de participação, mas que foi aí entrando no terreno político, que é sempre capturada, cooptada para fins de legitimação daquele que está no poder. Como é que seria essa democracia de mutirão? É uma ideia a pensar. Mas voltando, né, à democracia da multidão, quando a gente fala, né, de abelhas, eu queria pensar se é apenas uma metáfora, né, um pouco... ou seja, se a gente está jogando entre realmente a atividade das abelhas em si, o que elas fazem, e que a gente traz metaforicamente para pensar a nossa atividade produtiva e a nossa atividade política, né, é uma metáfora, é uma extensão, ou estamos de fato pensando em polinizar e enxamear com as abelhas, com elas mesmo, ou seja, saindo para o terreno assim, bem concreto, ou ser uma outra coisa ainda, né? Ao pensar nesse problema que é o nosso próprio pensamento, né? Essa nossa forma que vai sempre separando, aglutinando, totalizando, produzindo unidades e totalidades. Se esse pensamento amazônico, um ponto de vista amazônico, seria justamente ser capaz de ver, né, para além das fronteiras, sem fronteiras, o que não significa, né, um pensamento indiferente, não significa não reconhecer as diferenças, mas significa viver na diferença. Eu acho que essa que é a questão, como viver na diferença plenamente, né?
E isso não é fácil, porque se assim, voltando ao terreno absolutamente concreto, o que a gente tem, né, ali na Amazônia, né, momentos onde a coisa pega fogo, né, onde de repente a União Europeia, no caso outro dia a gente estava falando com um público europeu, então era importante trazer eles para a conversa. Os investidores internacionais, temos empresários brasileiros, ONGs, professores, como enxamear, né? É, inclusive, sabendo que é extremamente problemático, e ontem mesmo, hoje, nem me lembro mais, de tão intensos que são os dias, né? Eu te mandei, né, João, aquela propaganda da JBS, né, dentro do jornal, vendo assim o quanto todo um discurso da diversidade, da biodiversidade, ele é rapidamente colocado a favor, digamos, de grandes grupos empresariais, mais do que dessa biodiversidade mesmo, né, de outros grupos. Então, um pouquinho isso, eu fico um pouco com essas... Deixo vocês com essas questões, um pouco para João, um pouco para Alexandre, abrindo aqui o debate com mais questões do que conclusões, tá? Obrigada.